Olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando mais um Dia a Dia com Deus. Hoje aqui direto de uma das escolas municipais de Curitiba, já que o tema dessa semana é educação. O assunto de hoje é religião nas escolas. Você é a favor, você é contra, você entende quais são os princípios, os valores que são passados na aula de religião ou mesmo de uma escola que tem a religião como princípio? Você vai conhecer um pouco mais sobre isso aqui no Dia a Dia com Deus. Que tal a gente conhecer uma escola evangélica? Para falar um pouco sobre isso, eu estou aqui com o Dr. Gleden. Tudo bom, doutor? Tudo bem. O Gleden é ginecologista, mas também empresário e está à frente aí da escola Evangelium, né? Há mais de 6 anos, atendendo crianças de 2 a 10 anos, ensino infantil e fundamental. Gleden, conta pra gente aqui um pouquinho, né? Como é uma escola evangélica, né? No que ela se diferencia aí de uma escola tradicional? A escola evangélica, a nossa proposta, basicamente, o que ela diferencia da escola tradicional é que nós não nos fixamos no como ensinar, nós nos fixamos no o que ensinar. Nós não estamos preocupados com metodologia pedagógica, com métodos de ensino, mas sim no que é que nós estamos ensinando para os nossos alunos, para as nossas crianças. Valores, princípios, o modelo, basicamente, todo ele focado na palavra de Deus, na Bíblia, nos ensinamentos que Jesus deixou para nós. Então nós não focamos no como, mas sim no que se ensina para as crianças. Como é que é o planejamento didático, por exemplo, né? Como é que vocês pensam, sonham, planejam isso na escola? A nossa escola tem 6 pontos de uma visão. Um dos pontos da visão é que nós cremos na suficiência da palavra de Deus, na Bíblia. E nós utilizamos muito isso, a Bíblia, para ensinar as nossas crianças. Então nós conseguimos trazer da Bíblia modelos para ensinamento pedagógico do dia a dia. Então nós temos o nosso método pedagógico, mas à medida em que os assuntos vão se apresentando, nós encaixamos ensinamentos bíblicos. Todos os dias a nossa escola começa com um cultinho ou um devocional no dia a dia das crianças e à medida em que os ensinamentos vão vindo, nós vamos colocando princípios da palavra de Deus para as nossas crianças. E existem diferenças aí no dia a dia, então, da escola, lá nas crianças? Muitas diferenças. Uma das diferenças é justamente isso, à medida em que a criança recebe princípios de amor, de perdão, de compartilhar, princípios de servir, ela passa a ter um comportamento diferente dentro da sala de aula e até mesmo fora da sala de aula. Uma das coisas que nós cremos também, por exemplo, é no enfoque da grande comissão e de que as crianças são ferramentas de Deus também para evangelização. Nós temos na nossa escola, por exemplo, uma criança que o alvo dele é aprender japonês, porque ele quer ir para o Japão missionar o pessoal da SEGA, que é uma grande empresa de videogames, e ele quer fazer com que essas pessoas façam jogos de videogame cristãos. Então, isso é o que diferencia o dia a dia da nossa escola, no que está sendo focado a educação das nossas crianças. Que legal, Gleden. Não significa também que lá você não tenha matemática, ciências, estudos sociais, enfim, as disciplinas também convencionais. Todas as disciplinas, seguimos elas exatamente o que manda o Ministério da Educação e Cultura, temos informática, temos tudo, acesso à internet, só que sempre é filtrado para a criança aquilo que é interessante do ponto de vista de formação de caráter. Mas todas as matérias curriculares normais, nós exercemos e ensinamos com a maior tranquilidade. Fala um pouquinho pra gente aí dos princípios, então, que norteiam aí essa escola, né? Um dos princípios é esse, que a gente crê que a criança é parte da grande comissão de evangelizar as crianças, evangelizar outras crianças ou mesmo adultos, temos experiências. Outro princípio é o princípio de que a criança ensinada desde o começo, ela nunca vai se desviar. E hoje a gente sabe que os pais estão tendo dificuldade de ensinar as crianças no caminho, porque antigamente os filhos aprendiam o ofício do pai, andavam com o pai, hoje não. Então a escola serve como ferramenta para isso, para ensinar os princípios e essa criança não se desviar no futuro. Cremos que a criança pode ser livrada das contaminações do mundo, então nós procuramos ter um ensinamento de que ela pode ser diferente do que está se oferecendo no mundo. Então nós temos 6 princípios de visão, mas basicamente todos eles são extraídos da Bíblia. A Bíblia é quem norteia como que nós vamos estar educando com valores, com princípios. Nós focamos o caráter do ser humano, não o que esse ser humano vai ser no futuro como profissional, mas sim o que ele vai ser como pessoa, como caráter. E o caráter que a gente enfoca é o cristão. Ok. Obrigado então, Gleden, por sua participação. E agora vamos ouvir um pouquinho mais do que a Bíblia tem para falar aí sobre a educação dos filhos, das crianças. Vamos acompanhar a mensagem do pastor Pascoal Piragini Júnior.
Algum tempo atrás eu fui convidado pela patrulha escolar, pelo comando da patrulha escolar, para participar do treinamento que eles dão para os policiais militares e também para os professores e diretores de algumas escolas. E ali, naquele treinamento, eu pude ouvir o depoimento do chamado professor Canela. Ele é diretor da escola do Colégio São Bartolomeu, em Apucarana. O nome dele é Roberto Carlos de Oliveira. Ele deu um depoimento dizendo que aquela escola, há 4 anos atrás, era uma das mais violentas na cidade de Apucarana, que não conseguia atrair alunos por causa da sua fama de violência, tinha metade da sua capacidade ocupada, 250 alunos, e que esse era um problema tremendo, que ele não sabia como resolver. Ele já havia percebido os limites transformadores da sociedade, da educação. E então ele teve uma ideia, começou a levar religiosos, pastores, padres, pessoas que tinham sido transformadas de alguma maneira pela visão de Deus na sua vida, para dentro da escola, para darem depoimentos, para falarem sobre esses valores e também para falarem com as famílias. Por quê? Porque ele descobriu que muitas daquelas crianças, daqueles jovens, daqueles adolescentes, tinham sérios problemas na estrutura familiar. A família brasileira está arrebentada. Ela perdeu aquela visão de uma família nuclear com papai e mamãe, não existe quase mais, é muito pouco, o índice de divórcio é mais de 50%, e a gente vai vendo essas crianças sem qualquer referencial de pai ou mãe, dependendo da situação. E isso agrava o problema da violência. Eu sei que ele contou do efeito disso. 4 anos depois, hoje, aquela escola saiu de 250 alunos para 500 alunos, ela é considerada uma das melhores escolas na cidade e conseguiu atrair o que era dificílimo, os pais para dentro do processo educacional, participando não somente das reuniões, mas de todo o processo educacional, por causa dos ensinos e dos valores da fé cristã colocada em prática dentro daquela escola. Mais de 300 pais se reúnem para poderem não somente ouvir as palestras, os ensinos, mas discutir a educação dos seus filhos. O que estava acontecendo ali? Era um retorno a um valor interessante que fazia parte do conceito de sociedade no passado. A sociedade estava baseada em 3 pilares. Estava baseado na fé em Deus e na busca de Deus, porque quando perdemos a visão de Deus, perdemos os valores. Tudo passa a ser relativo, não existe qualquer absoluto, então tudo pode. Estava baseado num outro pilar, a família como aquela que orienta, mostra não somente os valores da sociedade, mas os valores espirituais e também a escola. Quando nós olhamos para o contexto brasileiro, nós vamos descobrir que estamos querendo formar uma sociedade com um pé apenas com a escola. Por quê? Porque Deus foi completamente esquecido em muitas casas e em muitas famílias como parte preponderante da educação. E a família? A família brasileira está arrebentada. Essa semana tivemos aqui um contexto da igreja muito difícil, onde uma senhora com 6 filhos, e o 7º sendo gestado na barriga, ela foi despejada do seu apartamento e colocada para fora de casa, no meio da rua, com 6 crianças. E a gente pergunta, onde está esse pai? Onde está esse marido? Aquela mulher sozinha, naquele contexto. A igreja esteve lá, recolheu, colocou num lugar seguro, ela está bem abrigada, mas a gente fica perguntando, onde está esse marido, esse pai? E a gente vai descobrir que está viajando pela Europa,
que está cuidando da vida e tentando ganhar dinheiro lá, mas que não manda nada, absolutamente nada para o sustento dessas crianças. Então a gente fica pensando, como é que a gente pode construir uma sociedade quando não tem Deus e não tem família? Queridos, só a escola não construirá uma sociedade de bem e de valores. É preciso que Deus volte ao nosso contexto como um valor importantíssimo da educação e que a família assuma o seu papel. Olha só o que a Bíblia diz em Jeremias 16, ou melhor, Jeremias 6. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos e perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Jeremias profetizou essas palavras, pregou esse sermão num tempo em que a sociedade de Israel estava se deteriorando. E ele usou uma figura de linguagem, olha, vai para a esquina e fica olhando. Quem sabe você descobre o caminho antigo, o bom caminho que você perdeu. Mas ele escuta a população dizendo, eu não quero. Eu fico olhando os contextos de hoje e fico descobrindo que nós precisamos descobrir o bom caminho. O caminho de olhar para cima, de buscar Deus e de valorizar a comunhão com Ele na nossa própria vida e de passar esse valor para os nossos filhos e orar junto com eles e ensiná-los a palavra de Deus. O valor de ser uma família que participa, que não apenas está preocupada em colocar comida na boca, mas que esteja preocupado em passar vida, valor e visão, e sim, a escola. E todos os três trabalhando juntos, porque Deus, na escola, no coração e na família, faz diferença. Que você possa ir para a encruzilhada da sua vida e descobrir o bom caminho. E o bom caminho tem nome, Jesus no meu e no seu coração. Que Deus abençoe você. E este foi mais um Dia a Dia com Deus. Se você gostou do nosso programa, acesse o nosso site, é o www.diaadiacomdeus.com.br. Lá você pode mandar críticas, sugestões, informações ou ligar para a gente. O telefone é o 41 2106 4347. E amanhã continuamos a falar sobre este assunto, educação. Não perca e até o próximo programa.